Felipe, a pirataria é essencial para a democratização do cinema dentro do capitalismo? Muito obrigado pela pergunta. E sim, na verdade, a pirataria ela é uma mitigação das contradições capitalistas no capitalismo, portanto. Isso significa que a pirataria é a resolução dos problemas das contradições capitalistas? Não. Aqui que está a grande questão que a gente precisa ter em mente. A pirataria é uma mitigação dos problemas. A resolução do problema se dá pela superação do sistema vigente, do sistema produtivo vigente. O sistema produtivo que reproduz essas contradições. E que, por reproduzir essas contradições, precisa se produzir também formas de se mitigar esses problemas. É sempre assim, na verdade. E essas mitigações dos problemas capitalistas, elas podem vir de modo legal ou ilegal. Tá? E aqui que está a grande questão. Porque essa ilegalidade, ela só o é porque atinge diretamente a propriedade privada e não os interesses específicos do cidadão. Esse que é o problema da pirataria para o sistema capitalista. Porque, veja, o sistema capitalista ele reproduz as suas próprias contradições e ele mesmo deseja mitigar essas contradições, não resolvê-las, jamais resolvê-las. Como, por exemplo? Por exemplo, a gente pensar no problema da má distribuição de renda, da reprodução da pobreza. E aí, no capitalismo, se deseja mitigar esses problemas através, por exemplo, da filantropia. A filantropia resolve o problema? Claro que não. Obviamente que não. Mas ela ajuda algumas pessoas? Claro que vai ajudar uma ou outra. Evidentemente também há benefício do ego daquele que se faz do uso da filantropia, sobretudo porque se tratam majoritariamente de milionários e bilionários, né? Mas veja, então, que o capitalismo ele reproduz suas contradições e produz as mitigações desse problema. Não resolve jamais o problema porque o problema tem uma raiz. E a raiz é o próprio sistema produtivo, que reproduz pobreza, que reproduz fome, que reproduz tudo isso. Que reproduz, no caso do cinema especificamente, o não acesso à cultura. Porque no capitalismo, o acesso à cultura está condicionado pela nossa capacidade material de acessá-la. Então, quem tem dinheiro, acessa. Quem não tem dinheiro, não acessa a cultura. Porque não tem a capacidade de consumi-la. Sobretudo, se estamos falando de culturas provindas daquilo que é dito verdadeira arte. Porque a cultura popular, ela acaba sendo sentida no dia a dia. Tá ligado no que eu quero dizer? Entretanto, há um processo de encastelamento da cultura elitizada e, portanto, um não acesso a esse lugar. Um afastamento desse lugar. É o que o Benjamin vai trazer pra gente lá quando ele discute sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que na obra de arte antes da era da reprodutibilidade técnica, nós temos um encastelamento da obra de arte. Uma obra de arte que está disposta ao olhar de apenas alguns. A partir do momento em que a obra de arte passa a se reproduzir tecnicamente, porque a reprodução ela é histórica, ela sempre aconteceu, só que a reprodução histórica ela se dá especificamente por mãos habilidosas de determinados artistas que reproduzem determinadas obras, e ao reproduzir essas obras acabam sendo sentidas como falseamento dessas obras. A obra de arte na reprodutibilidade técnica, que é diferente de reprodução, passa a reproduzir tecnicamente essa obra a destituir o sentido de unicidade dessa obra. Ou seja, de um valor único, autêntico dessa obra. E essa unicidade da obra é aquilo que faz com que ela carregue consigo aquilo que o Benjamin chama de aura. E essa aura, essa unicidade, aquilo que faz com que ela seja encastelada. E o que é encastelamento? É justamente esse processo de tornar ela presa dentro dos muros de um castelo. Castelo, esse lugar elitizado, pertencente a uma classe específica. E lá dentro, apenas alguns podem acessar, apenas alguns podem olhar. Estão disponíveis, portanto, ao olhar apenas de alguns. Apenas de alguns. A reprodução técnica faz com que a obra de arte perca essa unicidade e ela se reproduza tecnicamente ao longo do espaço, se destituindo de uma espacialidade única e podendo ser reproduzida no mesmo tempo em vários lugares diferentes.
fazendo com que ela ganhe até mesmo um aspecto de maior popularização. O que não significa dizer que, mesmo nas obras da reprodutibilidade técnica, a qual o cinema pertence, ela não carregue também um processo de elitização. Quer um exemplo disso? O cinema de rua. O cinema de rua. Você conhece a Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre a Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. O cinema de rua, no passado, lá no início do cinema, até a década de 80, mais especificamente, quando o cinema de rua tinha mais força, ele era um cinema popular. Um cinema que, na verdade, ele se alocava espacialmente na cidade. Vocês sabem que esse é um conteúdo bastante caro a mim, porque também sou formado em geografia, né? O cinema de rua era um cinema alocado na cidade a se fazer presente na vida das pessoas, porque ele estava próximo da casa das pessoas. Então, eu moro num bairro aqui no Rio de Janeiro, e perto do meu bairro haviam cinemas de rua. E havia esses cinemas de rua perto das casas das pessoas como um todo, construindo um público específico para cinema próximo das localidades, próximo da moradia das pessoas. Sacou? Entretanto, com a chegada do shopping center, nós temos uma mudança no paradigma da reprodução capitalista no espaço. É aquilo que eu disse para vocês. O capitalismo reproduz suas próprias contradições. Contradições essas que cada vez mais vão afastando o consumidor da arte na medida em que ele precisa ser consumidor. Ter capacidade material de consumir. Se ele não tiver, ele não consome. Quando o cinema vai ao shopping, portanto, ele passa a concentrar as atividades econômicas globais no local. Ou seja, você concentra todas as atividades econômicas globais no local, portanto, uma série de marcas pelos quais o espectador é condicionado ao ir ao shopping. E ao ir ao shopping, portanto, ele consome uma pancada de coisas antes de chegar de fato ao cinema. Tá ligado? Fazendo com que o cinema de rua vá morrendo aos poucos. Mas não só morrendo, porque o desejo não é que o cinema de rua acabe. Porque é interessante a uma classe específica que o cinema de rua permaneça. Olha o que eu tô dizendo pra vocês. O cinema de rua deixa de estar próximo das pessoas e, portanto, ganha um caráter popular. Mas ele permanece nos locais elitizados da cidade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os cinemas de rua se concentram na Zona Sul, que é uma zona elitizada da cidade do Rio de Janeiro. Percebe? Nós temos um processo de encastelamento no cinema, no caso do cinema, que é uma arte reproduzível. Ainda que mais barata em razão das outras artes, há um processo de encastelamento também no cinema. E muito por isso, se reproduz também um discurso no senso comum de que aqueles filmes exibidos nesses cinemas de rua, que geralmente são o cinema independente, são o cinema que busca uma experimentação de linguagem e tudo mais, de que esses filmes são elitistas.
Quando, na verdade, não são esses filmes que são elitistas, mas a reprodução capitalista no espaço que condiciona esses filmes a esse espaço. E não ao shopping. Por quê? Porque o shopping vai ser um lugar de reprodução do consumo. E de um consumo massificado. Por que eu digo massificado? Porque a lógica do cinema de rua, ele já também é uma lógica de consumo, mas um consumo específico, para uma classe específica. O shopping não. O shopping não. O shopping massifica o consumo. Tá ligado? E aí quando você exibe somente um tipo de filme e condiciona a esse filme, no caso do cinema de rua, um caráter de cult, você afasta determinado público. Mesmo que simbolicamente. É claro que os filmes, as salas de cinema não fecham as portas para as pessoas. Mas simbolicamente ele se oferece na paisagem da cidade como uma barreira. Como uma barreira. Porque esses filmes não foram feitos para mim. Vocês já ouviram esses discursos, né? Que determinados filmes não são feitos para todos. Vocês já ouviram isso? Isso tudo faz referência justamente a essa reprodução capitalista no espaço. E aí quando a gente fala da pirataria, a pirataria é uma ferramenta de mitigação de todas essas contradições produzidas pelo próprio capitalismo. Porque o capitalismo, ele é condicionado por aqueles que podem consumir determinado produto. Se você não tem condição de consumir determinado produto, você não vai ter acesso. Se você não tem condição de consumir o ingresso do cinema, que hoje está no shopping, e uma saída pro shopping, gente, uma família ir pro shopping hoje, é você gastar pra lá de R$200. Uma família de 4 pessoas. Tá ligado? Pra lá de R$400. Porque é o ingresso do pai, mãe, ou dependendo de como for a família, pra além da família tradicional, evidentemente. E os filhos, bota 2 filhos aí. Tá ligado? Então você pega uma família de 4 pessoas, e essa família de 4 pessoas está condicionada, essa dita família tradicional está condicionada a pagar pelo menos R$200. Pelo menos R$200. Porque ela vai pagar o valor do ingresso, ela tem que pagar um fast food para as crianças e tudo mais, e daí tu já paga R$200. Isso pelo mínimo. Pelo mínimo. Ou então, essas pessoas, para ter acesso à cultura, precisa consumir e assinar todos os serviços de streaming. Senão ele não consegue assistir aquele filme que passou na televisão, que todo mundo precisa assistir e tudo mais. E aí tu assina todos os streamings, pelo menos R$200 aí também. Se você não tem dinheiro para acessar, você não consome. Tá ligado o que eu tô dizendo aqui? E aí a pirataria, ela existe justamente para mitigar esses problemas. Porque é uma maneira ilegal, porém gratuita, de fazer com que essa classe trabalhadora que não tem acesso para assistir todos esses filmes... Aí você diz, pô, mas classe média não tem acesso? Não, também não. Também não. Eu sou professor de cinema. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou professor de cinema. O tanto de filme que eu preciso assistir para manter a minha profissão, inclusive, não tem como eu fazer pagando tudo. Não tem como. É inviável. É inviável eu manter o meu trabalho assistindo tudo pago. Tudo em streaming, tudo em cinema. Não dá. Não dá pra fazer. E a classe trabalhadora é do mesmo jeito. Ela tem que escolher o que ela vai assistir no cinema. Outra coisa, ela vai ter que fazer pirataria, porque ela não tem dinheiro, ela tem que pagar conta. Tem outras coisas pra fazer. Tem outras coisas pra fazer. E mais do que isso, mais do que a mitigação do acesso à cultura, querido, é a gente ter a compreensão de que a pirataria, ela também mitiga o problema da falta de acesso a determinados produtos. Porque o capitalismo, ele não é eficaz. O capitalismo, ele não é eficaz na distribuição da memória. É só a gente ver os índices, as tabelas, os gráficos que demonstram pra gente o tanto de filme por década está disponível nas principais plataformas. E vocês vão ver
que, sobretudo a Netflix, por exemplo, 90% dos filmes são de 2010 pra frente. As outras plataformas até tem um pouquinho mais, mas é majoritariamente também, 80% a 70% de 2010 pra frente. Tá ligado? O que eu tô dizendo aqui é, o capitalismo não é um mecanismo eficaz, não é um meio eficaz de preservação da memória. Isso significa dizer que o passado esquece, morre, em detrimento do consumo futuro. É a propensão de um consumo novo. E o consumo novo tá pra frente, não tá pra trás. O consumo novo não tá pra frente, tá pra trás. Isso sem falar de grupos minoritários que acabam sendo esquecidos e acabam sendo relegados na preservação dessa memória. Isso sem falar, dentro desses grupos minoritários, cinema LGBT, preto, indígena, cinema brasileiro. Porque onde é que tá o cinema brasileiro? Em que streaming? Tá ligado no que eu tô dizendo aqui pra vocês? Então o que eu tô dizendo pra vocês é que, primeiro, a pirataria mitiga o problema do acesso à cultura, mitiga, não resolve. E segundo, a pirataria mitiga o problema da preservação do cinema, mitiga, não resolve. Porque isso aqui eu te garanto, não fosse a pirataria, o tanto de filme que a gente estaria perdido na história não tá no gibi. O tanto de filme que estaria perdido na história não está no gibi. E eu posso garantir que aqueles filmes que estariam mais perdidos na história são os filmes de grupos minoritários. São os filmes de grupos minoritários. Então, a pirataria é essencial como uma ferramenta de mitigação das contradições capitalistas no capitalismo. Mas ela não é a resolução do problema. Porque, a despeito da pirataria, essas contradições continuarão sendo reproduzidas. Porque o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos que as reproduz. Tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?